Olá, saudações! Estamos chegando com mais um podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes. Eu quero ouvir muito o Paulo Nunes sobre isso, porque me parece que o futebol tem uma ética própria, uma cultura própria, na qual algumas coisas são perdoáveis no futebol e não seriam fora de um campo. Por exemplo, quando o Galhardo se dirige ao seu zagueiro Rojas e fala: quebra o tornozelo do Tevez, o meio do futebol fala: não, isso é normal, não é literal, tudo bem, isso acontece e tal. Agora a gente viveu esse episódio do Tietê com o Diniz, que para mim, confesso, se o meu chefe fala assim comigo, eu vou no compliance. Denuncio ele por assédio moral. Aliás, o mínimo que eu faria é denunciá-lo por assédio moral. Porque eu não considero aceitável que um chefe fale assim com um subordinado. Aliás, não considero aceitável que ninguém fale assim com outra pessoa. No entanto, vejo muita gente dizendo: não, no futebol é normal. Até o Diniz falou sobre isso na entrevista. Você achou normal, Paulo, a maneira como o Diniz falou com o Tietê no gramado ontem? Olha, André, vamos lá, por partes, né? Eu ouvi as frases e como hoje no futebol, o futebol está sem torcida, hoje as câmeras, né, os microfones são muito sensíveis, né, a qualquer barulho, a qualquer fala, então se pega tudo. Hoje no futebol seria muito difícil, né? Assim, eu me vejo jogando hoje, seria muito complicado, porque na minha época, e eu particularmente, eu falava muito dentro de campo, né? Eu tirava um pouco da minha pressão, do meu medo, ou talvez da minha ansiedade, falando dentro da partida. E aí vai também, André, a gente tem que pensar muito nisso, porque cada treinador sabe aonde ele mexe, aonde ele pode discutir, aonde ele tem, especialmente, a liberdade para ele discutir. Né? Eu sempre digo que o Filipão foi muito meu pai. Né? O Filipão foi meu segundo pai na minha vida. E nós tínhamos essa liberdade um com o outro. Agora, com respeito, não assim. Porque às vezes a gente tem que saber o que é desrespeito e o que não é desrespeito. Né? Principalmente no momento de cabeça quente, dentro do campo, onde se discute mesmo, onde se cobra, onde as pessoas falam coisas que normalmente no dia a dia não se fala. Então, assim, eu sempre tive um contato com o Filipão muito grande em relação à vida e a discussões, entendeu? Mas era eu e o Filipão. O Filipão não fazia isso com a maioria dos jogadores. Ele fazia isso com um ou com o outro, comigo, com o Danley, com o Jardel, que ele tinha essa liberdade. Então, eu acredito que o Diniz e o Tietê têm essa liberdade. Você não pode fazer isso porque você não tem essa liberdade. É óbvio que é feio, é estranho, mas isso acontece. Isso não é um clichê. Isso acontece muito dentro da partida. E isso se resolve lá dentro do vestiário. Isso não é clichê, não. As coisas acontecem. Hoje em dia, os treinadores têm que se controlar mais, né, pelo fato das câmeras estão aí, né, do microfone está aí. Então, eles têm que se controlar mais. E eu estou vendo que eles não estão se controlando. Aí tem que ver como é esse tratamento, né, do Diniz com o Tietê. E me parece que vem lá desde o Audax assim. O Diniz, todo mundo sabe que ele é assim com alguns jogadores, mas óbvio que ele tem que o PVC falou esses dias atrás, ele tem 3 anos, 4 anos como treinador profissional de Série A. Obrigado, PVC. E então, assim, ele vai aprendendo isso aos poucos, vai aprendendo que a maturidade vai mostrando a ele, mas eu não vou aqui falar, isso não existe, eu seria muito leviano e mentiroso. Isso existe sim, mas tem que ser melhor tratado. Porque ele tem uma carreira de jogador profissional, jogando em clubes grandes, ele é formado em psicologia e ele tem 10 anos como técnico de futebol, 3 na Série A. De toda forma, eu achei... Inclusive, para mim, teve um reflexo no jogo, porque no segundo tempo o Tietê acabou expulso. O Fernando Diniz há muito tempo tem esse dilema. Até colegas de trabalho dele já falaram para ele, cara, você precisa baixar um pouco a bola. Eu acho que ele baixou porque ele tem o controle do grupo. Se ele não tivesse controle do grupo, ele não seria líder do Campeonato Brasileiro. Mas há muito tempo se observa isso. Eu lembro do jogo Audax 4, São Paulo 1, o Rogério Ceni era técnico do São Paulo em 2017, e que o Diniz, na parada técnica, foi muito, muito, muito explícito. Foi 4-2 para o Audax aquele jogo. E naquela campanha, ele acabou sendo rebaixado. O Audax foi vice-campeão paulista em 16 e foi rebaixado em 17. Há alguns dias, eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo que ele
saiu, o Vanderlei Luxemburgo saiu magoado do Palmeiras, evidentemente, mas um dos episódios que ele relata é que um dirigente teria dito para ele que ele precisava dar a chamada pública dos jogadores. E que ele relutou em dar a chamada pública dos jogadores, que ele disse que, sou malandro de vestiário. Mas foi lá e deu a chamada pública dos jogadores e depois não teve respaldo. Enfim, se você dá a chamada pública no jogador, você precisa saber que isso não vai se voltar contra você. Que exista uma ética de vestiário, eu estou de acordo. Mas se você passar do ponto em qualquer relação pessoal, você vai ter que dar um passo atrás. Todos nós aqui já tivemos, não em ambiente de trabalho, mas em qualquer relação de vida, você falar num tom mais áspero, perceber que passou do ponto e voltar e pedir desculpas. Nem sempre essas desculpas são aceitas. E essa relação, quando é coletiva, passa a ser um risco que você corre. Então, tem que ser medido. Você consegue ter um limite que pode ser mais alto em alguns casos. Foi isso que o Paulo falou. Porque a sensibilidade de cada um é pessoal. Agora, se você passar do ponto, você corre o risco de perder o grupo. E é tudo que o São Paulo não pode ter nesse momento. O São Paulo está num momento delicado, de confiança, porque perdeu a vaga na Copa do Brasil e porque foi derrotado por 4-2. Perder no futebol é absolutamente normal. Você vai ganhar e vai perder. Precisa ter a sabedoria de sair com tranquilidade do momento de derrota para recuperar a confiança. Valeu, Paulo. Até a próxima, hein? Valeu, PVC. Abraço. Até segunda. Por hoje foi só, meus amigos. Esta foi mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Toda segunda e toda quinta aqui com vocês. Tchau!